amados do Senhor, saúdo a todos com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui do lado da telinha aqui, o seu amigo, irmão em Cristo, André Luiz, servo do Deus Altíssimo, servo do Todo-Poderoso. Nesta noite, de segunda-feira, o dia foi corrido, mas já orei, já preguei, atendi as pessoas, fiz pregações em áudios e agora à noite senti dentro do meu espírito fazer essa live para edificar a minha vida e a tua vida. A paz do Senhor, pastora Beth, mandei um convite para a senhora para estar nos ajudando na oração lá na nossa igreja ou à noite trazendo a palavra lá na nossa igreja Assembleia de Deus, casa de oração ali na rua Honório 1193. A pastora Beth está aqui sendo enquadrada aqui ao vivo, aqui nessa live, amém? Amado, a palavra que o Senhor colocou no meu coração, a mudança que você precisa começa onde, irmão André? Na sua mente. Certa vez alguém disse assim para mim: cuidado com seus pensamentos, porque eles se tornam em palavras. Cuidado com as suas palavras, porque elas se tornam em ações. Cuidado com as suas ações, porque elas se transformam em hábitos. E cuidado com os seus hábitos, porque ele se torna o seu caráter. Cuidado com o seu caráter, porque ele direciona a sua vida. Toda vida faz parte de uma cadeia de situações que começa onde, pastor André? Começa aqui, na sua mente, ou seja, nos nossos pensamentos. Sabe, queridos, o que eu penso é o que eu falo. O que eu falo determina o que eu faço. O que, pastor André? Que a nossa vida faz parte de uma cadeia de situações que começa com a nossa mente, com o nosso pensamento. O que eu penso modela o que eu falo. O que eu falo determina o que eu faço. E que eu faço modela os meus hábitos. Os meus hábitos modelam o meu caráter. E o meu caráter define a minha vida. Então, queridos príncipes, princesas do Senhor, tem tudo a ver com o quê? Com a nossa mente. Sabe, a mente é o nosso campo de batalha. Guerras são vencidas na nossa mente. Guerras também são perdidas onde, pastor André? Aqui dentro, na nossa mente. Os nossos passos, sabe, sempre vão em direção aos nossos pensamentos mais fortes. Se você pensa em milagre, fala em milagre. Milagre, você vive milagre. Se você pensa em romper, fala em romper. Você vai romper. Agora, se você aí do outro lado da telinha pensa em problema, fala problema, você vai ser cercado, vai passar, filha. Você vai ser cercado por problemas. Sabe, nós precisamos pensar sobre o quê? Pensar sobre a realidade do céu. Eu vim aqui nessa live falar sobre o céu, falar sobre a palavra, falar sobre milagre, falar do operar
e do agir de Deus na tua vida. Falar sobre a realidade do céu, querido. Assim nós viveremos a realidade do céu. Quando eu falo de realidade do céu, nada mais é também que eu estou falando da realidade das Sagradas Escrituras. E é por isso que é necessário eu e você uma metanoia. O que é metanoia, irmão André? É mudança de transformações na sua mente. A Bíblia chega a dizer que para viver a vontade de Deus, nós temos que mudar a nossa maneira de pensar. Se você quer viver a vontade do Senhor nosso Deus, então a primeira coisa, você vai ter que mudar a maneira de você pensar. Ou seja, sem a mente transformada, é impossível viver tudo o que Deus tem para mim e para você. Então nós precisamos ter uma mente transformada. Você precisa ir do outro lado pedir ao Senhor Deus para transformar a sua mente, transformar os seus pensamentos. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra conformar que o apóstolo Paulo usa em Romanos capítulo 12, vamos lá, Romanos capítulo 12, o seu versículo 2 diz assim: não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não é aquele conformar, de aceitar, tá tudo bem, não é isso não. Não é isso que a Bíblia fala. A pessoa diz assim: irmão André, eu já estou conformado com essa situação. Eu já estou conformado com essa doença, eu já estou conformado com esse desemprego, eu já estou conformado com a situação do meu esposo, da minha esposa, disso, daquilo. Não é isso não, irmão. Não é essa palavra. Não é nesse sentido que o texto está me levando para mim e para você. Mas é um conformar de quê? De se colocar na forma. Por exemplo, quando você aí, mulher, estou vendo aqui, irmã Aline Santos. Que Deus abençoe, irmã Aline Santos. Que Deus abençoe Samir, Dama Silva e as demais pessoas que estão nos acompanhando nesta noite, em nome de Jesus. Quando você aí, mulher, quando você vai fazer um bolo, por exemplo, você usa uma forma para assar o bolo, né? Não é verdade? Então, a forma que você usa para assar o bolo, a forma vai determinar o formato que o bolo vai ter. Se você fizer o bolo na forma redonda, o formato do bolo vai ser redondo. Se você fizer o bolo na forma quadrada, o formato do bolo vai ser formato quadrado. Se você faz um bolo na forma de triangular, então a forma do bolo vai ser o quê? Triangular. Então a forma que determina o formato do bolo. Uma forma de coração vai deixar o bolo no formato de coração. E por aí vai. E quando aqui o apóstolo Paulo, ele está dizendo aqui o seguinte: existe uma forma do mundo e existe uma forma de Deus. Entendeu aí? Você quer viver a vontade de Deus? É isso, estou fazendo uma pergunta para você aí do outro lado. Você quer viver da forma de Deus? Quer viver da vontade de Deus? Não seja colocado na forma do mundo. Ou seja, não seja conformado com este século. Tem até outra versão na Bíblia que diz: não viva como vive as pessoas do mundo. Hoje eu estive ali no centro aqui da cidade do Rio de Janeiro, ali na Camelódromo, na rua Uruguaiana. Estive ali na Senhor dos Passos,
fui levar esse telefone aqui para consertar, porque ele está com tela fantasma, está disparando. O celular que a minha filha me deu, um iPhone, quebrou. Vou ter que colocar para consertar também, ele é mais caro. Então o que eu fiz? Vou levar esse aqui, que o preço estava um pouco menor, estava bem barato. Estava um preço acessível que eu podia pagar. Chegando lá, eu saí para comprar algumas coisas com a Tamires. Andamos, vimos bastante loja. Quando voltei, o rapaz não consertou essa tela, porque a tela que tinha não era uma tela de boa qualidade. Ele falou: a tela que eu posso colocar é um pouco mais cara. Aí eu falei: poxa, você colocou? Ele falou: não. Ele deu o valor. Falei: se você tivesse colocado, eu ia dar o meu jeito para pagar. Ou seja, de uma forma. Então a minha imagem aqui não está saindo de uma forma boa, porque o telefone aqui não está legal. Da mesma forma, se você quer viver da forma de Deus ou da forma do mundo. E para eu viver da forma de Deus, eu não posso me se conformar com esse século. Agora chegou o ponto. Na cidade eu vi várias coisas hoje, como as pessoas andam, como é que está o pensamento das pessoas ali no centro da cidade, aquele muito turista do mundo inteiro estava ali no centro da cidade. E eu estava vendo como é que as pessoas estão, o formato do mundo, como as pessoas do mundo vivem, como aquelas pessoas que não creem no Senhor Jesus, que não buscam o Senhor Jesus, que não medita na palavra do Senhor Jesus. Ali eu pude contemplar como aquelas pessoas vivem e como eu vivo por bondade e misericórdia na presença de Deus. Então aqui depois, voltamos aqui para a palavra, o versículo que eu li, Romanos 12, versículo 2, ele vai continuar assim, ó: mas transformai-vos por onde? Pela renovação da vossa mente. Tem que haver uma renovação da tua mente. Se a tua mente não for renovada, o apóstolo Paulo está dizendo: transformai-vos pela renovação da nossa mente. E de que maneira o Paulo disse que nós somos transformados? A transformação que eu e você buscamos, essa renovação, ela vem da nossa mente. A graça de Deus e a nossa fé em Jesus Cristo nos faz filhos de Deus, mas é a nossa maturidade com a nossa mente é transformada. É o que vai nesta noite aqui para você que está assistindo aí, vai determinar o que eu e você vamos acessar ao Senhor. Por que tem muitas pessoas que não conseguem acessar o trono de Deus? Por que tem muitas pessoas que não conseguem acessar os mistérios do Senhor? Acabei de falar. É por causa da mente dela ou dele que não foi renovado. Ainda está com a mente do mundo. Estão vivendo como as pessoas do mundo vivem. E se eu viver da forma que as pessoas do mundo vivem, eu não tenho como eu acessar a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Como é que eu vou ter acesso a Deus se eu vivo como as pessoas do mundo vivem? Acho que deu para você compreender muito bem. Louvado seja o nome do Senhor. Então, o primeiro tipo de mentalidade, eu quero falar agora sobre mentalidade. Porque a mente não foi transformada. Temos alguns tipos errados de mentalidade que precisamos vencer para termos uma vida transformada. O primeiro tipo de mentalidade errada é a mentalidade de escassez, é a mentalidade da falta. Eu preguei essa mensagem um tempo atrás. Tem muita gente com a mentalidade da escassez, a mentalidade da pobreza,
da falta, sabe? Tem muitas pessoas que estão vivendo debaixo de opressão, tem muitas pessoas que estão vivendo debaixo da miséria. Olha, quando o ônibus hoje parou ali no terminal, ali no Castelo, perto do aeroporto Santo Dumont, tem um terminal de ônibus ali, e ficamos esperando o ônibus sair, e a gente viu muitas pessoas que morando na rua, mas muita. Vamos botar assim, umas faixas de 50 pessoas só naquele pedaço que a gente estava ali, o ônibus parado. Aí eu falei com a Tamires, olha quantas pessoas na rua. Aí vimos um carro parado, 5 pessoas dando as mãos, fazendo oração, porque deram quem tinha comida para aquelas pessoas que estavam na rua. Aí quando o ônibus sai dali do Castelo, ele entra na Avenida Presidente Vargas, aqui no centro do Rio de Janeiro. Quem mora aqui sabe onde que é essa rua. Uma das ruas principais aqui do Rio de Janeiro, Presidente Vargas, antes de chegar à Central. Muitas pessoas dos dois lados da via, lado direito, lado esquerdo e lado direito, lotado de moradores de rua, uma mentalidade de escassez, uma mentalidade de falta. Por que o Senhor está falando isso? Porque aquelas pessoas ali estão acostumadas a receber donativos, quentinhas, roupas, sapatos, calçados. Ela está acostumada a viver na pobreza, viver de doações. E eu faço esse trabalho há mais de 30 anos de ajuda de obras sociais para pessoa que mora em situações de rua. Infelizmente, tem muitas pessoas com essa mentalidade, ficar dependendo dos outros, ficar dependendo da ajuda do governo. Olha, tem pessoa que vota em um partido aí, não estou aqui para falar de político, mas porque aquele partido ajuda com kit gás, ajuda com Bolsa Família. Eles costumam ganhar essas pessoas que têm essa mentalidade de escassez, que tem essa mentalidade de falta. Então eles prendem essas pessoas na cesta básica, na Bolsa Família, na Bolsa Gás. Tem pessoas, eu falei isso aqui em casa hoje, que tentam inventar doenças. Vê que tá abrindo o portão aí, Rebeca, por favor. Tem alguém me chamando no portão. Tem pessoa que inventa doença ou quer ficar doentes para receber o LOAS. Claro que tem crianças, mães de crianças especiais, com criança com aspecto autismo e outro tipo de doenças, que as crianças são deficientes, têm essa deformidade, precisa de cuidados especiais, e a mãe não tem como trabalhar, ela necessita do LOAS para ter um comprimento para comprar as coisas dessa criança. É lícito. Tem pessoas que necessitam se encostar ou se aposentar para ter o seu salário todo mês. Isso é lícito. É outros 500. Mas tem pessoas do nosso meio que têm a mentalidade da pobreza, a mentalidade da mendigância, a mentalidade de escassez. Sabe, a pessoa vive numa situação sempre no estreito. Quando
a mentalidade de escassez, ela se manifesta. Tem um caso bem conhecido nosso, que se encontra no livro do Êxodo, no capítulo 3, do versos 9 ao 14, mas eu quero pegar aqui o versículo 10, vai falar claramente como essa mentalidade, falando de mentalidade de escassez se manifesta nas pessoas. E quem vai ter essa mentalidade de escassez vai ser Moisés. Ele vai falar assim, ó: como assim, Senhor? Quem sou eu para poder fazer isso que o Senhor está falando? Aquela pessoa que se coloca sempre de pobrezinha, coitadinho, minha família é pobre, eu ganho um salário mínimo, eu estou indo nada. Aquela pessoa que sempre se coloca em dificuldade, a falsa humildade, né? E Moisés aqui está falando: Senhor, quem sou eu? Porque o Senhor tinha falado para Moisés que ele ia lá falar para o faraó libertar o povo dele, que Deus iria fazer isso, aquilo, outro, mas Moisés agora está dizendo, com essa mentalidade que está de escassez, que está se manifestando nele, ele está dizendo para o Senhor: quem sou eu para poder fazer isso que o Senhor está falando? Era como Moisés estivesse falando: eu não tenho qualificações necessárias, eu não tenho, eu não posso, eu não consigo. Talvez ali naquela hora que ele estivesse esperando ouvir de Deus ou algo do tipo: não é bem assim, Moisés, você consegue sim. Você estudou durante 40 anos nos melhores colégios do Egito. Sabia que Moisés estudou 40 anos nos melhores colégios do Egito? Deus podia estar falando assim: você conhece como funciona o Palácio Real, porque você foi criado lá dentro. Talvez Moisés estivesse esperando Deus dizer algo do tipo, como um coach faria. Que isso, pastor André, tu é contra coach? Não, também faço curso de coach. Geralmente o coach fala assim, ó: mas Deus, quero falar aqui, mas Deus não é coach. Sabe o que ele disse? Não se preocupe, Moisés, porque eu vou contigo. O coach sempre vem com a palavra de incentivo, de alta motivação, te anima, né? Te dá um saco de dela, mas Deus não. Deus falou: não se preocupe, eu vou contigo. Deus estava dizendo para Moisés: eu sou tudo aquilo que você precisa. Sabe, amado? Amada, Deus é tudo aquilo que eu e você precisamos. E porque muitas vezes a nossa mentalidade de escassez é tão grande, que quando Deus nos mostra algo incrível, nós já vamos direto para a sala da crítica, olhamos para nossas limitações. Que isso, irmão André? Qual é a crítica que fazemos? Mas Deus não tem isso como dar certo. Eu não tenho tudo que preciso para fazer o que o Senhor está mostrando. Eu não tenho conhecimento necessário, eu não tenho recurso necessário, eu não sei, eu não tenho, eu não posso. Sabe o que é isso, irmão? Mentalidade de escassez. Hoje, quando eu estava ministrando uma palavra de manhã cedo para o meu amigo, irmão em Cristo, Ivan Matos, veio no meu coração uma serva do Deus vivo que mora lá na Suíça. E eu sempre acompanho ela, Café com Palavra, que ela ministra da Suíça, aqui no YouTube, no Facebook. Eu conhecia a sogra dela que faleceu, o esposo dela que também faleceu, eu conhecia essas pessoas. Mas só que eu não conheço ela pessoalmente. E essa serva mora lá na Suíça.
Eu ministrei para ela hoje o seguinte, que antes de nós chegarmos aos céus, tanto eu como ela, que eu vou lá na Suíça conhecer ela. Que isso? Tu mora numa comunidade carente. Tu és assalariado. A igreja do Senhor lá, que o Senhor serve a Cristo como pastor, tem pouquíssimas pessoas. Não tem empresários, não tem ricos. Como é que o Senhor vai lá para a Suíça? Irmão, eu vou. Não somente para a Suíça. Eu vou ao lugar onde o Senhor desejar que eu queira que eu esteja. Eu posso chegar na Suíça, eu posso chegar na França, eu posso chegar na Inglaterra, eu posso chegar nos Estados Unidos das Américas. Mas tu mora aqui em Vila Isabel, tu trabalha, teu salário não dá para comprar uma passagem de avião. Isso é para quem tem mentalidade de escassez. Primeira coisa, a pessoa fala: eu não tenho, eu não posso, eu não consigo. Coloca dificuldade naquilo que ela no momento não tem. Ela não acredita, porque essa é a mentalidade de escassez. Mas Deus está mostrando alguma coisa nesta noite para mim e para você. Não é porque necessariamente você tem, sabe ou pode, mas porque Ele tem, Ele sabe, Ele pode, Ele quer te levar até lá. Deus quer te levar aos quatro cantos desta terra. Deus pode, Deus tem, Deus é o dono de todos os recursos. O Senhor, Ele pode fazer assim, ó. Não é que Ele seja o Aladim da lâmpada mágica. Não é que Ele seja um mágico. O Senhor, Ele pode. É a tua mentalidade. Você acha que vai morar sempre nesse país, nessa casa? Ah, porque eu vi um montão de gente pobre hoje lá no meio da rua. Eu vivo no meio de gente pobre, assalariado. A minha casa tá assim, tá assada. Não tenho dinheiro para comprar um carro. Eu nunca vou ter um carro. Está repreendido isso pelo sangue de Jesus. Está repreendido essa mentalidade, dizendo que você vai morrer aí nesse lugar, que tu não vai ter nem dinheiro para se enterrar. Está repreendido essa mentalidade. Essa mentalidade que não crê que você vai ganhar uma promoção. Essa mentalidade que não crê que portas maiores, melhores, vai se abrir para você. Quando a pessoa tem uma mentalidade de escassez, ela não crê que ela vai ser curada desse câncer, ela não crê que vai ser liberto, não crê que vai haver uma conversão, uma transformação. Sim, vai haver libertação, vai haver transformação, vai haver cura, a porta vai se abrir, o seu celular vai tocar, lá no WhatsApp vai chegar aquela grande notícia. Minha filha Stephanie, eu já oro aqui pela fé, que já aconteceu aquilo que o Senhor falou no seu coração primeiro. Estava conversando com a filha minha, chamada Stephanie. A Stephanie nasceu debaixo de oração. A Stephanie teve um privilégio que eu não tive. Como assim, pastor André? Quando minha esposa Tamira estava grávida, as irmãs aqui, as vizinhas aqui perto de casa, levavam ela para um culto de consagração. E as irmãs lá sempre oravam a Tamires e colocava a mão na barriga da Tamires. E a Stephanie já estava lá dentro. Sempre aí naquele culto, sempre havia imposição de mãos na barriga da Stephanie. Também houve quando a Tamires ficou grávida da Priscila. Da mesma forma. Elas nasceram debaixo de oração. Por que o senhor está falando da Stephanie se o senhor tem outras filhas? Porque
Hoje foi um fato com a minha filha Stephanie. Falei, olha, você foi gerada debaixo de oração. Antes de tu nascer, tu já recebeu oração dentro do ventre da tua mãe. Então ela crê em milagre. Dentro do útero ela escutava oração. Dentro do útero ela escutava profecias da parte do Senhor. Dentro do útero ela escutava os hinos da harpa ao Senhor. Dentro do útero ela ia para o culto, como as minhas filhas todas aqui, elas dentro do útero já ia para o culto, já via, ouvia. Ou seja, tem sim uma mentalidade. E quando eu entreguei algo para minha filha hoje, ela falou, pai, há 2 dias atrás o Senhor tinha colocado algo no meu coração. Eita glória, porque mesmo onde ela está, ela ainda tem a mentalidade de Cristo. Ela ainda tem uma mentalidade de serva de Deus. Mas quando a pessoa tem uma mentalidade de escassez, ela coloca desculpa. Ela fala que não vai conseguir. Ela começa a falar um montão de coisa, sabe? Então eu espero que nesta noite você venha ter uma mentalidade transformada. Que você venha ter uma mentalidade de uma pessoa vencedora. Uma pessoa que venha conquistar. Eu fico aqui imaginando nesta noite o velho amigo, meu pai na fé, Abraão. Eu fico imaginando Abraão, gente. Deus virando para ele e tendo uma DR dizendo assim, sai da tua terra, da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. Deus, quando estava falando com Abraão, nosso pai na fé, Abraão estava lá na Mesopotâmia. Abraão já era um senhor de idade, 75 anos, e ele era rico. Ele tinha posse, a família dele era bem abençoada. E Deus está falando, sai daí, sai da tua terra, mete o pé daí, mete o pé da tua parentela, mete o pé desta terra, vai para a terra que eu te mostrarei. E Deus não falou o país, Deus não falou que ele era no oeste, no sudeste, no sul, no oeste. Não, Deus mandou ele meter o pé. Ele não sabia como, mas sabe o que Abraão fez? Abraão obedeceu. E por que ele obedeceu, irmão André? Porque ele confiou naquele que estava falando com ele. Sabe, você confia no homem que é falho, que é pecador. Você tem que confiar naquele que está falando contigo, que é Jesus Cristo através das suas sagradas escrituras. Sabe, você tem que aprender a ouvir a Deus. Hoje eu preguei sobre isso. Jesus estava vindo em direção do barco, caminhando sobre as águas. Eu preguei sobre isso hoje cedo, na mensagem que eu fiz no WhatsApp para as pessoas. Jesus estava no meio do mar, sabe, gente? Já era tarde da noite, tudo escuro, era de madrugada, bem verdade, por volta de 3 horas da manhã. E os discípulos vendo aquela cena, os discípulos ficaram admirados. E Jesus disse para Pedro, vem Pedro, vem Pedro. Pedro não fazia ideia como caminhar sobre as águas. De madrugada, no escuro, uma voz dizendo, vem Pedro, convidando Pedro a andar sobre as águas. Sabe, ninguém nunca tinha caminhado sobre as águas antes, mas Pedro foi. Pedro foi. Oh, irmão André, por que Pedro foi? Ele foi porque ele confiou em quem chamou para ele para fora do barco. Você tem que ir, você tem que confiar em Jesus. Você tem que confiar em Jesus. Esse é o mistério. Se Jesus está te convidando, vai, irmãos. Lembra quando Deus chamou Noé? Querido, nunca tinha chovido naquela época. Nunca tinha caído uma tempestade no Rio de Janeiro. Choveu, passou a beça aqui nesse mês de fevereiro. Como choveu aqui no Rio de Janeiro? Como choveu em Minas Gerais? Como choveu de alagar tudo, ter desastre, morte, isso e aquilo. Mas no tempo de Noé nunca tinha chovido. E Deus manda Noé construir uma arca, porque iria cair um dilúvio, iria chover.
E Deus mandou Noé construir algo que ele nunca tinha construído. Mas imagine, Deus te mandar você construir algo que você nunca tinha construído. Foi isso que aconteceu com Noé. Ele nunca tinha construído. Mas, por um tempo que ele nunca tinha vivido. Ele não sabia como. Mas por que ele fez então, irmão André? Ele nunca tinha visto chuva. Ele construiu algo que ele não sabia como construir. E por que ele construiu? Ele não sabia como construir. Mas por que ele fez? Porque ele confiou em quem estava pedindo para ele fazer. Então você tem que confiar em Deus. Confiar no Senhor Jesus Cristo. Sabe, muitas vezes a nossa mentalidade de escassez está buscando o melhor dentro daquilo que é possível. Porque muitas vezes a nossa mentalidade de escassez está buscando o melhor dentro daquilo que é possível. Quando, na verdade, o Senhor Jesus está querendo fazer o melhor dentro daquilo que é impossível. Muitas das vezes a nossa mentalidade de escassez está buscando o melhor dentro daquilo que é possível. E quando, na verdade, o Senhor Jesus Cristo está querendo fazer melhor dentro daquilo que é impossível. Porque o nosso Deus é o Deus do impossível. Então nós temos que mudar a nossa mente em relação à nossa identidade. Tem 20 mensagens aqui, depois eu vou ler essas mensagens, tá? Então nós temos que mudar nesta noite a nossa mente em relação à nossa identidade. Em relação a quem nós somos diante de Deus. Eu sei que eu sou um servo do Deus vivo, ainda que eu não mereço, um homem falho, pecador, mas eu sei que eu sou diante de Deus, eu sou um filho de Deus. Eu não sirvo aos demônios, eu não sirvo aos espíritos imundos, eu não sirvo a bebida, eu não sirvo as drogas, eu não sirvo ao tráfico, eu não sirvo às entidades. Eu sei quem eu sou em Cristo Jesus. Então você tem que saber qual é a sua identidade diante de Deus. Sabe, hoje nós temos um privilégio muito mais do que os homens de Deus no Velho Testamento. Sabe por que nós temos mais privilégio daqueles homens que no passado do Velho Testamento? Sabe por quê? Porque eles serviam a Deus. Eles faziam parte do povo de Deus. Eles tinham sido escolhidos por Deus. Só que eles não eram chamados filhos de Deus. Sabe, amados, presta atenção aí, depois você pega a tua Bíblia e leia. Em nenhuma parte da Bíblia, no Velho Testamento, você vai encontrar Deus chamando eles de filho. Mas no Novo Testamento, na Nova Aliança, a Bíblia diz que nós somos feitos filhos de Deus. João capítulo 1, versos 12. Mas todo quanto receberam, deram o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que crêem no seu nome, os quais não creram, não nasceram do sangue, e nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Romanos 8, versículo 15 ao versículo 17. Porque não recebeste o espírito de escravidão para viver de outra vez atemorizados, mas recebeste o espírito de adoção, baseado no qual clamamos Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiro de Deus, co-herdeiro com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Gálatas capítulo 3, versos 26. Pois todos vós sois filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Primeira Epístola de João, capítulo 3, versos 1. Vede
Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, ao ponto de sermos chamados o quê, pastor André? Filhos de Deus. De fato, somos filhos de Deus. Então, essa é a minha identidade. A tua identidade é essa. Você é filho. E ser filho de Deus muda tudo. Sabe? Servo não tem direito a nada. Agora filhos têm direito a tudo. O servo só recebe alguma coisa quando o Senhor é bom e decide abençoar. Mas o filho de Deus, ele tem acesso à riqueza do Pai, porque é herança, é direito dele. E eu e você temos acesso direto ao Pai. Nós temos direito à herança do nosso Deus. O servo não tem intimidade com seu Senhor. Ele só entra na presença do Senhor quando é solicitado e autorizado. Mas o filho tem livre acesso ao Pai. Querido, querida, filha de Deus, filho de Deus, você tem livre acesso à presença do Pai. O servo se relaciona com seu Senhor com base de medo. Medo de fazer alguma coisa errada, de ser castigado, punido. Mas o filho se relaciona com base no amor. O nosso relacionamento com o Senhor Jesus não é com medo, é no amor. O servo, na hora que não está fazendo mais serviço direito, o dono pode mandar ele embora. O filho jamais pode deixar de ser filho. E a mentalidade de servo te limita naquilo que você pode acessar de Deus. Te limita em seu relacionamento com Deus. Então, nesta noite aqui, nessa live, peça ao Senhor, Espírito Santo, para arrancar da tua mente, sabe, essa mentalidade de servo, essa mentalidade de escravo. Você é filho de Deus, você é filha de Deus, você tem acesso à presença de Deus. Como filho e filha, você tem direito à herança de Deus. Ah, labrada súbia, Deus que nem pra sobre de camanto ia. Sabe, estamos terminando aqui nesta noite essa live sobre a nossa mentalidade. Falei sobre mentalidade de escassez e a mentalidade de escravo. Cuidado com aquilo que você permite na sua mente. Cuidado com aquilo que você permite, na sua mente. Cuidado com as mentiras que o diabo tenta lançar na sua cabeça todos os dias. Cuidado com as pessoas que influenciam aquilo que você pensa. Cuidado com as pessoas que influenciam aquilo que você pensa. Quando você filtra aquilo que você ouve, você filtra que você vive. Quando você filtra aquilo que você ouve, você filtra aquilo que você vive. Quando você filtra aquilo que você ouve, você filtra aquilo que você vive. Por quê? Lembra, o que você pensa modela o que você fala. O que você pensa modela aquilo que você fala. E o que você fala determina o que você faz. E o que você faz modela os seus hábitos. E os seus hábitos modela o seu caráter. E o seu caráter
define a sua vida. Se você quer viver milagre, ouça pessoas que vivem milagre. Enche a sua mente de milagre. Se você quer viver o romper de Deus, ouve a história de pessoas que romperam. Você quer viver avivamento? Enche a sua mente com história de avivamento. Ao invés de você pensar em termos de escassez, nesta noite pensa em termos de suprimento. Deus vai entrar com suprimentos na tua vida. Você não sabe, você não tem, você não pode, mas Deus sabe, Deus tem, Deus pode tudo na sua vida. Ao invés de ficar pensando que você é apenas um servo ou uma serva implorando por um milagre, creia, você é um filho, uma filha amada de Deus, que você pode desfrutar do banquete, de todos os banquetes que o Senhor tem para mim e para você. Que Deus venha te abençoar. Cuidado com as pessoas que influenciam aquilo que você pensa. Cuidado. Quando você filtra aquilo que você ouve, você filtra aquilo que você vive. O que você faz modela o seu hábito. Os seus hábitos modelam o seu caráter. O que você faz modela os seus hábitos. Os seus hábitos modelam o seu caráter. O seu caráter define a minha vida. Então que nesta noite, que Deus venha modelar os seus pensamentos. Peça ao Senhor para transformar os seus pensamentos, como diz aqui em Romanos capítulo 12, versos 2. Não sede conformado com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Boa noite, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que hora que você vai assistir essa live aqui no TikTok. Espero eu em Deus que essa live possa te ajudar a você entender qual é a mentalidade que o Senhor Jesus Cristo quer que você tenha nele. Tchau, tchau, gente.